Olá, eu sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Praticamente mais de 80 episódios nesse ano e meio, líder de audiência nesse horário aqui, meio-dia. Então quero agradecer a você, ouvinte, pelo prestígio da sua audiência. Hoje estou recebendo dois convidados. No primeiro bloco, Álvaro Munhoz Vasques e no segundo bloco, Diego Henrique Vantovski. Álvaro Munhoz Vasques, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Álvaro, obrigado por participar do Canto a Canto. O prazer é meu, obrigado pelo convite, Canto. Bem, antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de primeiro mandar lá um abraço ao seu pai ali, tá? Seu Valentim. Será dado. Do restaurante São Francisco, que tem mais de 70 anos, do restaurante. E também, já emendando uma pergunta, você aprendeu a gostar de pessoas no restaurante? Canto, obrigado. Eu vou dar um abraço para o pai. Hoje é o restaurante mais antigo, com o mesmo dono, no mesmo endereço em Curitiba. E sim, né, ali começou minha jornada para gostar de lidar com pessoas e mais do que isso, entender as pessoas, né? Entender ali como cada um funciona, cada um tem um jeito, uma característica e principalmente lá que eu sempre estava lá, tinha uma ideia, era novo, né? Você tem toda aquela curva de amadurecimento, de aprendizado. Ali eu tive grandes professores e o maior deles, meu pai, né? Que sempre falava, filho, faz assim, não faz isso. E para esse cliente você pode falar isso, para esse você não pode. Então ali você vai realmente... É uma escola de como o ser humano funciona, né? As motivações. Eu digo isso porque realmente seu Valentim é a barriga no balcão, né? Ele aprendeu e... Tenho certeza que forjou os filhos, né, ali com o restaurante, como muitos empresários de Curitiba na área de tecidos e na área de restaurante. E já fazer uma propaganda do restaurante São Francisco, tem lá dois pratos que são imbatíveis, né, que são a feijoada e o bife à parmegiana. Então vão lá no restaurante São Francisco, que um abraço, seu Valentim. Obrigado. Bem, eu gostaria também de ver com você... Desde esse começo, a técnica e negociação de vendas, né? Como você falou, começou ali a carreira. Então, fala um pouquinho de lá até hoje, dessa parte de vendas, essa necessidade de você querer também ensinar as pessoas, né? Sim, então, começou ali, né? E uma das coisas que meu pai sempre trazia, Canto, era, filho, você precisa sair um pouquinho daqui para você aprender coisas diferentes, para você poder voltar aqui agregando, né? Então eu comecei a buscar trabalho, até trabalhei com uma colega nossa da Academy, que é a Cris Alessia, eu não sei nem se ela lembra isso, mas fiz um estágio na imobiliária do pai dela, o pai dela tinha imobiliária, eu fiz estágio, daí ali eu comecei a trilhar uma carreira profissional paralela, né, e entrei na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica hoje é uma indústria que ensina, que tem prepara... muita gestão, né, muito preparo. Muito. E eu entrei na indústria farmacêutica como estagiário, e quando eu saí da indústria farmacêutica eu era diretor, fui head de unidade dentro do Brasil. Então essa jornada aí eu fui virando, né, representante, gerente de região, gerente de setor, de região, gerente nacional, head. Então, ao longo dessa jornada, eu pude também, né, desenvolver muitas pessoas, aprender muito. Então, a empresa deu o curso para fazer o curso lá na Disney, dava capacitação de oratória, tudo, né? E isso foi me ajudando realmente a me tornar hoje o que eu tenho de conhecimento, de bagagem, de expertise. E eu fiz uma transição no final, porque nasceu o segundo filho. Então, como minha vida era São Paulo e fim de semana Curitiba, a esposa falou, Álvaro, acho que agora eu preciso do segundo filho, de um apoio. Então eu fiz essa transição e fui um pouco para a área de consultoria e desenvolvimento humano. Daí na consultoria foi legal porque eu entrei para um mercado, peguei muitos clientes líderes no segmento do mercado digital. Então aquela coisa na pandemia explodiram, cresceram muito suas empresas, ganharam muito dinheiro, mas a estrutura da empresa não veio junto, né? Que é a dor do crescimento, né? Você cresce, daí você organiza, cresce, organiza. Então, ali eu pude daí pôr em prática toda essa gestão comercial que eu tenho de ajudar tudo. E nisso surgiu um projeto paralelo com a Cris ali, que ela tem um projeto junto com o Tomás, também de pegar startups. Então, assim, muitas pessoas têm uma ideia e não sabem nem como fazer o go-to-market, né? Então, ela tem a ideia e paralisa. A ideia é boa,
às vezes tem alguém que quer investir, só que eles não têm muita ideia de como chegar no mercado. Então eu faço esse caminho para eles ali de pelo menos desenhar a estrutura comercial, um plano comercial, né, um plano de vendas. Agora, Álvaro, diretamente, eu estou no mercado imobiliário aí 49 anos. A dor que nós temos sempre foi muito forte, e a pandemia nos ajudou muito a gente se profissionalizar, ir atrás de conhecimento. Agora, eu vejo que tem certos setores, por exemplo, o setor automobilístico, setor farmacêutico, também o setor até de vestuário. Você vai nessas lojas que vendem roupas, né? Os vendedores, sempre digo, são craques, né? E o vendedor também de automóvel, ele também é muito bom. Eu nunca vi um vendedor que trabalha nesse mercado, ele pichar um outro produto, porque amanhã ele pode estar lá, né? Se ele está na Mercedes, está na Audi, então ele está mudando. Então existe esse tratamento, né? Essa gestão que as empresas fazem, as indústrias fazem. E o mercado imobiliário hoje em dia está aprendendo, apesar que é um setor muito importante na economia, ele está aprendendo cada vez mais. Nós temos aí jovens, né, que estão Agora, esses jovens estão aproveitando e indo atrás de conhecimento, né? Você sente que realmente, assim, pela tua experiência das empresas todas, a questão, vamos falar geral em vendas, né? Que o mercado imobiliário hoje em dia ele precisa ter esse mesmo parâmetro dessas outras empresas, né? Precisa. Como você falou, a pandemia, o que ela fez? Ela acelerou um processo que ia acontecer, mas com a pandemia ela acelerou os canais digitais, né, uma forma diferente de você chegar no teu cliente. Então, trazendo para a nossa realidade do mercado imobiliário, antes era assim, a pessoa que era mais antiga, que tinha uma carteira mais estabelecida, ela tinha uma certa zona de conforto, porque ela tinha ali alguém para entrar na carteira dela, era difícil, porque ele controlava aquela carteira com o face-to-face, né? Hoje já não. Essa carteira lá já sofreu e hoje sofre porque esse mesmo cliente mais antigo, o investidor mais antigo, ele também migrou, ele começa a usar os canais digitais, tudo, né? E realmente a pessoa, né, que pensa que já dominou que todo o conhecimento ou todo o mercado, ela já começa perdendo nesse sentido, porque essa geração que vem, ela tem algumas características ruins, né, que a gente sempre comenta, né, enfim, do romantismo que eles têm em relação ao trabalho e tudo, mas em contrapartida a gente tem talentos ali que vêm e assim, são muito mais acelerados, o entendimento de ferramentas digitais são muito melhores, né, o que precisa muitas vezes é a maturidade e a experiência que outra pessoa tem, mas isso eles vão pegando ao longo do tempo. Aí você falou um pouco da questão ética, né? É uma questão que eu sempre trato nos treinamentos, né? Para que pichar o outro? Isso. Mostra as suas vantagens, mostra que você tem que... Toda vez que você fala mal de alguma coisa, de alguma maneira, você está fazendo um branding para aquela pessoa, para aquela marca, né? Então, eu falo, quem fala mal do outro é porque não tem nenhum atributo bom para falar do seu produto ou de você. Sim. Então, eu sempre falo, não perca tempo falando do outro, fale de você. Então, quando fala de alguma coisa lá, você posiciona você, o teu produto em relação àquilo, mas falando bem de você. Então, você falando, o meu tem isso aqui, né? Eu trabalho dessa forma. Não vai falar, o cara lá não faz, né? Isso porque o cliente, geralmente, em todo o setor, ele fala assim, porque tem aquele terno, aqui tem aquele carro, tem aquele imóvel. Então você fala, não, aquele imóvel é bom, mas o meu... Isso, o meu tem características... Esses diferenciais dessa maneira. Isso eu falo muito para os corretores de imóveis, assim, quando bato o papo, que é fazer o seu trabalho, né? Mostrar, e principalmente, uma coisa que eu gostaria que você falasse bem para os vendedores em geral que estão nos assistindo, que é a questão do conhecimento daquilo que você está vendendo, né? Que é primordial, né? Hoje não adianta você ser raso, né? Não adianta. Voltando um pouquinho ali na questão ética, Canto, eu sempre falo quando eu dou aula que eu tenho um ditado, né, que eu construí, que é assim, não construa pontes, não construa precipícios. Quando você é ético,
você começa a fazer uma cadeia, um network, uma cadeia de relação dentro do teu trabalho, que muitas vezes você vai ter vários apoiadores, né, que são teus concorrentes, Sim. mas eles entendem que a concorrência é na frente do cliente. Por trás ali você consegue se unir, é um pouco do que você faz, né, Cantu? Um pouco não muito do que você faz hoje, né? Você tem essa entrada, você consegue trazer pessoas pela tua forma e pela forma como você enxerga o mercado e como você trata os outros, né? Então eu acredito muito nisso, eu sempre falo, cara, é respeito porque o cliente sente. E o cliente hoje é muito fácil você perder, né? Uma coisinha que você desconecta, que você fala, e você perde, eu digo, perde o cliente da conexão ali. Então vai vir alguém, vai conectar melhor, vai vender e você não. Então essa parte ética eu sinto isso, que hoje o cliente está muito ligado. Ele, falou mal, o cara fala, pô, o cara falando mal, né, ao invés de falar do produto. Então é um pouco disso. Me fugiu a outra pergunta que você fez, foi... Não, em relação, eu queria falar para você, até aproveitando, essa questão da própria ética, né? Eu sempre dou o recado mais uma vez para o corretor de imóvel. Às vezes quando a pessoa liga para você, ela vê em você um profissional gabaritado que pode dar um feedback, pode dar um conselho. Muitas vezes eu fiz pessoas ganharem dinheiro sem eu estar envolvido. O cara liga para mim e pergunta, Cantor, esse imóvel vale a pena comprar? Não sou eu que estou vendendo. Você tem que ser sincero e falar assim, realmente vale ou não vale, ser objetivo. Porque muitos fazem o contrário, né? Não, pô, vê que a pessoa está com dinheiro, não, eu tenho um negócio melhor. É uma frase que às vezes... Então, só que esse negócio melhor ele não tem. Ele vai justamente... E às vezes acaba perdendo esse teu cliente, ele acaba perdendo o negócio e depois ele vai ficar bravo com você. Você não tem mais aquele cliente fiel. Isso. Então, compra. Não comprou ainda? Como assim? Não comprou ainda? Pô, compre. Você acha bom negócio? Não tem nada melhor? Daí ele fala. Eu falei, não tem nada melhor no momento. Sim. Compre. Agora, no dia que você for vender, negociar, ou a pessoa que te vendeu, ou eu estou à disposição. Isso. Que legal, então, puta, daí passa na rua ou encontra no clube. Pô, Canto, eu comprei aquele imóvel. Pô, comprei aquilo que você falou. Sabe, é tão gostoso você saber que você... E principalmente que tem outro que está ali também, na mesma situação, né, Aura? Isso é muito importante, e a gente hoje fala muito, né, que para você ter sucesso hoje num segmento, né, quando você vai se posicionar, você tem que buscar ser referência, e uma das maneiras de você ser um indexador, ser referência é isso, você realmente ser um consultor independente se essa pessoa faz negócio com você. Você sabe que eu tenho outros negócios, né, na loja que eu tenho lá, quando eu vejo que o cliente está entre... comprar na minha loja e comprar na outra loja, o que eu falo? Eu falo assim, conte comigo para você fazer a melhor compra. Traga para mim o que você está vendo lá e eu vou te falar, é bom, o preço está melhor. Se quiser comprar lá, tudo bem, mas eu quero que você faça uma compra que você não se arrependa, porque é um produto com investimento alto, que precisa trazer o que você busca no produto. Ali eu ganho muito cliente, às vezes eu não ganho a venda, mas ele vai indicar, ele vai vir outra vez, porque naquele momento, igual você falou, naquele momento eu não tinha o produto que ele busca. E a gente tem que falar, sempre buscar, eu falo, o cliente, hoje é caro você conquistar um cliente, né? O custo de aquisição de cliente, então quando você usa canal digital, quando você usa canal físico, a gente sabe, o tempo nosso custa dinheiro, né? É deslocamento, é investimento em Google, tudo isso custa. O cliente mais barato que a gente tem é o cliente que já está na nossa esteira de negócios, né? Aquele cliente que eu já tenho relação. E como que eu faço para eu otimizar essa minha esteira? São essas atitudes, ele tem que ver em você uma pessoa de confiança, uma pessoa que é um consultor, e isso você constrói ao longo do tempo, vendendo e às vezes não vendendo, né? É aquilo, você lembrando desse cliente, você tendo um carinho, né, um cuidado com esse cliente. Alice tinha falado da profundidade de produto, né, Canti? O que eu acredito? Que você tem que conhecer profundamente o teu produto. Eu estava falando com o Diego aí, que vai ser o próximo entrevistado, né, como ele bom, eu não vou fazer spoiler, né, ele vai falar um pouquinho das ferramentas que ele usa, mas a importância de você entender, né, a gente fala de avatar, seja o que for, né, o teu cliente, entender teu produto e como que eu vou conectar eles. Eu não vou conectar eles mais... como a gente fazia um anúncio de imóvel lá antigo, um anúncio de produto lá antigo. Eu tenho que contar uma história, que essa história mexa com o emocional dele, ou com o racional, se ele for mais racional que emocional. Então, assim, como que eu crio esse storytelling
para chegar no meu cliente. Para eu criar esse storytelling, eu tenho que conhecer profundamente com quem eu estou me comunicando e profundamente o produto que eu estou vendendo. Senão eu não consigo. Acaba fazendo. Eu falo para você que hoje, se você tem 10 mil, 100 mil, qualquer valor, o que você faz? Você vai no banco e perguntar para o seu gerente, seu consultor financeiro, aonde eu aplicar o dinheiro. Eu quero que realmente esse nosso investidor, comprador, ele trace esse caminho. Eu falo para você, ouvinte, procure um corretor de confiança de você, porque com certeza absoluta vai facilitar o caminho. Então é muito mais fácil ele ter, porque quando uma pessoa liga para você em qualquer situação, é que ele vê em você autoridade, né? Então, seja autoridade, né, nessa hora, mostrando. Isso que eu quero que o corretor de imóveis cada vez mais, porque nós vendemos, além de sonhos, são investimentos e valores muito altos, né? Quer dizer, hoje tem imóveis hoje no Brasil de 80 milhões, 100 milhões, 150 milhões, que a pessoa vai muitas vezes, através do corretor de imóveis, né? Então você tem que entender muito bem do produto e também ser o mais objetivo possível. E isso, na Confraria Academy, foi um dos motivos da gente criar. Onde eu tenho o prazer de você ser um dos professores, né? Que é a curadora, a nossa amiga, como você falou, a Cris Alessi, que montou um timaço lá para poder, dentro da Confraria Academy, que é da Confraria Imobiliária, a qual eu sou presidente, né? Somos 40 corretores de imóveis, e levar esse conhecimento, porque não adianta só você ir lá, tomar vinho, comer. Eu quero que as pessoas cada vez mais tenham mais conhecimento da nossa área, né, Álvaro? Isso, igual você falou, o network é super importante, né? Mas quando a gente consegue aliar o network ao desenvolvimento, nossa, aí é o ápice, né? Esse projeto da Academy, quando a Cris me convidou, eu falei, nossa, muito legal. Depois, conversando com o professor Tomás, né? Como você falou, primeiro é um timaço, né? A gente tem ali professores, né, de Universidade Federal, professora com especialização fora, né, eu conheço vários ali, e o que eu achei mais legal da Academy, né, Canto, ela misturou, né, eu sou do mercado, igual eu tenho formação, tudo, mas eu me vejo muito mais do mercado do que acadêmico, e lá a gente tem isso, né, tem o acadêmico e o mercado que é importante, e essa parte da gente trazer conhecimento, o que eu vejo na Academy, né, a gente tem vários cursos que a gente pode fazer e muita gente faz e paga por isso, né? Então eu já fiz vários cursos, eu vou lá fazer um curso digital. Você tem só o braço digital ali, como mexer no Google, né? Táticas, estratégias, muito legal. A Academy não, né? A Academy ela tem 3 pilares e os 3 pilares você traz completa ali. Então eu acho que esse projeto é um projeto ali, a gente fez, né, o MVP ali, né? Foi um sonho que eu tive, que realizei através da crise, que ela trouxe vocês tudo. Agora, na aula que eu estou fazendo, inclusive, né? Eu estou fazendo. Foi super. Agora, na tua aula, eu achei muito interessante quando você definiu ali as personas, né? Isso. Quando você coloca ali, comparando os animais, né? Quer dizer, o lobo analítico, o gato afetivo, o tubarão dominante, o águia influenciador. Fala um pouquinho dessa parte para a pessoa do outro lado, identificar, né? Essas personas, as pessoas que tem, né? Isso, quem nunca fez aí, né, esse perfil comportamental, nunca fez esse teste, eu convido que faça. Depois até pode me procurar lá no Instagram, se quiser eu mando o teste, né? Tem vários, né? O mais famoso é o DISC, esse que eu usei é porque é mais lúdico para a gente trabalhar. Mas por que é importante o perfil comportamental? Aconteceu na aula lá, né? Um dono de imobiliária falou, pô, agora eu entendi por que aquele filha da mãe, né, usou o termo lá brincando, não quis comprar comigo, eu mostrando para ele que ele estava perdendo 40 mil por mês, porque eu fiquei na planilha. Eu falei, isso, ele não queria planilha, ele queria que você fosse pro coração dele, pelo perfil dele, né? Então, quando a gente consegue, como eu falei, né, entender do nosso produto, e quando eu sento conversar com o cliente, eu começo a fazer algumas perguntas, aquelas perguntas ele vai me devolvendo, eu já vou enquadrando ele, eu falo, ó, o que pega, esse cliente é extremamente analítico, eu vou conquistar ele a hora que eu abrir meu Excel aqui e fizer a conta, quanto que ele vai ganhar, ou ele quer comprar um imóvel para ele, eu trazer todas as informações técnicas, tudo isso, eu vou conectar com ele.
Aí vai ter o outro lá que é, né, o gato. Sim. Ah, o gato ele quer que você abrace ele, quer que você conte história, você vai ficar o dia inteiro com ele sentado lá, e daí ele vai se sentir abraçado, vai se sentir acolhido, vai se sentir importante, ele fala, nossa, esse cara é meu amigo, né, mas nem meu corretor, né, vou comprar com ele. Então, assim, cada pessoa vai ter um fator motivante dentro dela, né? Tem pessoas, vamos supor, eu sou a mistura dos dois, né? Então, você era o águia, né? Sim. Igual antes de você fazer, eu já falei, o canto vai dar águia, porque é uma pessoa visionária, uma pessoa, né, que gosta de desafio, ela vê propósito nas coisas, né? E tudo isso é importante para a gente alinhar a comunicação. Então, até lá no curso, uma pessoa falou, mas como é que eu vou saber já, né, como Sim. eu vou... Primeiro é você, igual eu falei, você faz o teste, você estuda um pouquinho sobre o teste, começa a aplicar em casa, né, tenta adivinhar o que a esposa é, o que o filho é, e você vai no teu dia treinando aquilo, quando você vê é automático, para mim é muito automático, eu tô lá trabalhando, às vezes estou ajudando, apoiando em vendas, ali você já fala, esse aqui eu tenho que ir por esse caminho, senão não vai dar certo. E na prática... Não, eu achei muito interessante, tem... Depois ele vai deixar aí o Instagram, vai deixar, né, o teu contato e também procurar. Eu achei muito interessante falar essa questão, né, de você trabalhar com... Agora, a questão quando você deu essa aula, eu fiquei pensando, peraí, cada vez mais a gente vê que ouvir as pessoas é importante, né? Quando você consegue ouvir as pessoas, você consegue também depois ver as dores da pessoa. Porque a dor que eu digo, às vezes a dor é uma dor boa e tem uma dor... O que é uma dor boa? Sair, eu tenho uma dor de comprar uma camisa branca. É uma dor boa, mas eu tenho uma dor ali. É a mesma coisa do imóvel, né? Você tem uma dor, comprar um carro. Então, é a máxima, né, Álvaro? Ouça antes para você poder saber o que aquela pessoa é. Isso, e eu falo muito, ouvir e escutar, né, porque tem vendedor que o cliente está falando, ele já está lá na frente falando, não, eu vou tentar fechar a hora que a gente descer e tal, né, vamos pôr no imóvel, a hora que eu mostrar o salão de festa lá, eu vou tentar fechar, não, se ele está ali te contando uma história, né, ele está falando uma dor, está falando um anseio, você tem que estar muito conectado, porque a hora que você trouxer esse elemento da dor ou do anseio dele para uma conversa, para um fechamento, ele fala, pô, o cara me escutou, o cara me entendeu, né? Então isso é fundamental, né? A gente, na aula eu falei, você, de novo, né, como águia, do curso do Dale Carnegie, né? Eu falei, quem nunca leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, leia, porque vale a pena. Você falou, eu fiz o curso lá em 90 e alguma coisa, né? Daí eu falei, que legal, porque é um livro muito antigo, funciona e também é técnica, né? O que eu falo? A gente é muito do business, só que a gente tem que entender que sempre que um conteúdo, uma técnica, né, um processo que é criado, ele vai apoiar a gente no business, né? Então muita gente é assim, isso daí, né, teoria, não sei o que vale é a prática, mas quando você pega aquela teoria e coloca na tua prática, você acaba decolando. Isso, vai decolar. Agora, Álvaro, tem uma coisa que é antiga, o óbvio nem sempre é evidente, mas falando assim, quando segunda-feira, você é um vendedor, tem uns que recebem um não, acabou a semana, certo? Acabou a semana, então eu sempre digo que quanto mais não você recebe, você está mais perto do sim. É antigo. Sim. Então, fale para os nossos ouvintes essa questão dessa força positiva. Se você trabalha com vendas, você vai escutar muito não, ou você não está sendo o convincente ou bastante para mudar. Se você está escutando muito não, alguma coisa você está fazendo não digo de errado, né? Fazer uma nova trajetória, não é isso? Isso, o primeiro, o que eu falo, né, não só o não, né, mas qualquer objeção que é colocada para você em técnica de vendas, a objeção é uma oportunidade, né? Então, assim... Ele está demonstrando ali o que ele quer. Isso, é uma oportunidade. Ela vai se tornar um risco se você não souber tratar ela ou se você não der atenção, não escutar. E essa parte, né, do que a gente fala do não, né, como você falou, quem não consegue lidar com pressão,
e não escutar o não, se é vendedor, já comece a repensar aí. Vai fazer concurso público. Não dá, porque assim, eu brinco, né? A gente vai apertando, às vezes, né? Coisa de resultado. Pô, o teu forecast de venda, o teu objetivo tá lá para ser cumprido. Se você não tá chegando, você tem que saber que você vai ser cobrado. Isso é natural, né? Então, esse é um ponto. E esse não é isso que você falou. Eu escutar um não aqui, eu não tenho que me desmotivar. Na verdade, esse não tem que me partir para ação, né? Que motivação é mover para ação. Tem que me motivar para eu entender o porquê do não. Então, assim, eu falo, tudo que acontece ali no teu dia a dia, você tem que partir para um diagnóstico, né? Falar, pô, o que foi esse cliente que eu dei ou não, né? Na aula ali eu falo, muitas vezes pedem um feedback. Então, perdeu a venda, não comprou com você, você fala assim, ó, legal, cara, pô, fiquei feliz pela tua compra, parabéns, qualquer coisa que você precisar, agora eu preciso que você me dê um feedback aí, o que você achou legal, o que você acha que eu posso melhorar na apresentação do meu... Tem cliente que não vai te dar, mas tem cliente que, pô, gostou de você, se sentiu mal porque não comprou com você, ele vai te falar, ele vai falar, ó, eu só não comprei com você por causa disso, então é importante, mas o não tem que te servir. Tudo eu falo, tudo é bússola, né, em negócios, e o não também é uma bússola. Então, assim, não, pô, o que eu estou fazendo de errado? O mercado, a gente estava falando agora há pouco, né? O mercado está vendendo, se eu não estou vendendo e alguém está vendendo, né, a gente brincou aqui, eu já estou perdendo meu market share. Então, se eu tinha lá 3% de venda nessa região era minha, alguém está vendendo, porque o mercado não para, ele diminui, mas a venda está ali, né? Então, você tem que buscar diagnosticar e traçar novas rotas, né? E esse não, você tem que, é o que você falou, pô, eu não na segunda, você fala, cara, amanhã eu vou buscar o sim, hoje não deu, mas amanhã eu vou buscar, né? E eu falo que o vendedor, como o corretor, né, tem vários tipos de venda, numa loja, tal, você tem o teu time ali, né? Mas o vendedor que a gente chama, né, o antigo caixeiro viajante, o vendedor que viaja, o corretor, é uma vida meio sozinha, né? Tem uma solidão ali. Mas ele está levando oportunidade para aquele que jamais poderia, Isso, né? não. Antigamente era assim. O trabalho é lindo, mas daí que eu falo que o network, igual você entrar numa academy, você entrar numa confraria, é importante. Porque às vezes você está lá sozinho e você sozinho não está chegando no diagnóstico. Aí quando você tem concorrentes teus, mas que por ética, tudo você tem uma amizade profissional, você vai falar, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas fui lá, pô, levei um não aqui, às vezes você ganha uma dica ali de um amigo ali importante. Tá lembrando do meu tio, que tem uma rede de óticas, já falecido, que anos atrás ele pegava uma mala cheia de óculos e ia para cidades pequenas que não tinham óticas. Então ele tinha um médico oftalmologista. Então ele fazia ali, ficava do lado, fazia consulta e ele já fazia, já experimentava o óculos. Daí na volta ele já trazia o óculos para a pessoa, você vê. Nisso ele depois montou uma ótica aqui em Curitiba e teve uma rede aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas lembrando porque você está levando uma oportunidade, né, para a pessoa. A pessoa, o vendedor, quando ele é recebido, quando você liga, marca com ele, pô, você tem interesse no imóvel, o cara marca com você porque ele quer. Sim. Ele já tem ali 50%, ele não vai perder, porque se realmente ele não quiser, ele vai descartar aquilo ali no momento. Mas você tendo um cliente, principalmente numa central de vendas, você levar o mesmo corretor de imóveis, pegar o cliente e levar numa central de venda e não virar essa venda, realmente alguma coisa está errada, né? Tem que diagnosticar. E isso que você falou lá do teu tio, né, que tinha, hoje continua, né, lógico, guardadas as devidas proporções, mas o que ele levava na época? Oportunidade e facilidade. Sim. Hoje o teu cliente, ele também quer facilidade, e por isso que é importante você estar preparado. Ele tá ali com você, ele quer saber de documentação, ele quer saber... Se for financiamento, como que é financiamento, o que é que precisa, o que é que não precisa. Então, lógico, né? Eu tô chovendo no molhado que vocês têm esse preparo. Mas cada vez... mas tem que falar. Isso, cada vez mais você está preparado. A gente fala conhecer região, conhecer, né, economicamente como é que está, valorização. Tudo isso vai fazer você sair da normalidade. Então, assim, estudar o imóvel, todo mundo estuda, né? Então, assim, o que vai me fazer eu estar uma prateleira acima?
aí entra, né, toda a técnica de venda, de posicionamento. Uma coisa é já como você se posiciona dentro do mercado, né? Então, assim, vai vir o Diego aí, se posiciona no mercado de alto padrão. Então, assim, eu já me posicionei para aquilo, mas para ele chegar lá, qual que foi o caminho, né? Ele não entrou, né? Então, assim, você tem que traçar onde você quer chegar, falar assim, cara, eu quero estar só em high ticket. E o que eu preciso para chegar lá, né? Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou me vestir? Como que eu vou me apresentar? Tudo, né? Agora, você já notou que hoje é muito fácil você entender e pegar conhecimento, está tudo de graça. Você viu, nós estamos aqui no programa falando com um craque na área de gestão, tivemos outros professores, é só você entrar lá no YouTube, e não tem, é uma vasta, hoje, número de pessoas que você tem, né? Então eu digo de graça, lá atrás, na minha época, não existia isso, hoje eu não consigo entender todas essas facilidades que tem, né, para você adquirir conhecimento, as pessoas só têm que ir atrás, né? Só tem que ir atrás. Hoje eu até brinco, né, que eu fiz já alguns cursos. Hoje você pega diploma de Harvard de graça em casa. Hoje você entra na plataforma de Harvard, lá você tem 800 cursos disponíveis, né? Então, lógico, a dica que eu dou, como a internet, às vezes você põe lá uma palavra, né, gestão comercial, nossa, vai abrir um monte de coisa. É sempre você ver quem está indexando. Então tem que ter um instituto por trás, tem que ter uma academy por trás, tem que ter uma Getúlio Vargas por trás, né? Então, assim, entender muito, porque também na internet a gente tem que ter um cuidado, que eu acho que todo mundo já sabe aqui. Os impromesos e rolês. Isso, que tem um monte de gente que nunca fez e está lá vendendo. Eu sou por isso aí mesmo. O que ele fez, o que não fez, de que maneira. Agora estamos finalizando o programa. Dê, assim, para os vendedores de geral, as dicas que você acha mais importante hoje, para aquele que está nos ouvindo, está precisando vender, está agora lá tá aqui no carro, falou, pô, peraí, o Álvaro falou um negócio que realmente é impactante. Além, logicamente, para ser vendedor, tem que gostar de pessoas e suportar pressão, né? Sempre, sempre. Isso gostar de pessoas e pressão é o básico. Mas o que eu sempre falo, né, Canto, é meio piegas falar, mas tem que ser dito. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, eu sempre falo isso. Então, primeiro, assim, faça um planejamento. O que é o planejamento? Falei agora, como eu quero estar no final desse ano, como eu quero estar daqui 2 anos, 3 anos, né, assim, de posicionamento pessoal dentro do mercado. Agora, qual o resultado que eu quero atingir em 1 ano de carteira, milhões? Como que eu vou chegar lá? Você não chega lá assim, em uma venda eu vou chegar em 100 milhões, digamos. Então, assim, como que eu vou construir isso mês a mês, né? E daí entra o que a gente falou. Para eu construir isso mês a mês, eu vou ter que entender muito bem do meu cliente, do meu público, eu vou ter que entender muito bem dos meus produtos e qual história eu vou contar. As pessoas hoje compram muito por propósito, o que está por trás daquilo ali, né? Então, assim, é o primeiro imóvel, eu tenho que montar um storytelling para essa pessoa que é o primeiro imóvel. É o investidor, storytelling para o investidor. Eu não posso ser preguiçoso, né? Eu tenho que planejar e eu tenho que construir essa minha estratégia de venda. Bem, então, finalizando o programa, mas mais uma vez queria falar lá do restaurante São Francisco, que acho que é muito importante, porque é de 70 anos, até eu peguei aqui da Galícia para Curitiba. O restaurante São Francisco inaugurou em 1955. Secundino Munhoz veio da Espanha, na região da Galícia. Era marceneiro, mas quando chegou ao Brasil, resolveu abrir o restaurante em sociedade com um primo que já morava pela capital paranaense. O negócio deu certo, em 60 estabilizado, e depois seus 3 filhos também vieram para cá, né? Isso. Inclusive o seu pai veio com o menino para cá. O que eu falo isso e quero encerrar? Porque tem história, né? Tem cultura, tem conhecimento, nada na vida é fácil. Então, para você, vamos lá, você que é corretor de imóveis, que você que é vendedor, você trabalha atualmente para você ser cada dia melhor. Obrigado, Álvaro. Obrigado, eu Canto pela oportunidade, foi um prazer aí falar com o teu público, parabéns aí, né, líder de audiência, e que esse sucesso cada vez aumente mais. Com pessoas como você tem que ser líder de audiência. Obrigado. Conversei com Álvaro Munhoz Vasquez. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo Diego Henrique Vantovski. Ele tem 36 anos, nasceu em Curitiba, mas foi criado em Rio Negrinho, Santa Catarina. Até
os 18 anos. Depois veio morar em Curitiba por mais 14 anos. Participou do Big Brother Brasil em 2019. Teve uma loja de imóveis em Curitiba por 15 anos. Faz 3 anos que é corretor de imóveis de luxo em Balneário Camboriú. Considerada hoje a cidade modelo em luxo no Brasil. Proprietário de uma imobiliária referência, utiliza uma metodologia única e diferente do mercado convencional e tem alcançado 3 dígitos em vendas na região. Obrigado, né? Que isso, Vamos Canto. aprender um pouquinho. Eu queria agradecer primeiramente a você pelo convite, né? Tá podendo falar para o pessoal aí da Jovem Pan. É sempre bom a gente trocar essas ideias e compartilhar um pouquinho o que a gente está fazendo, porque eu me vejo no ouvinte, né, que está escutando. Às vezes eu gostaria de ter um pouquinho de informação, né, do que a gente está fazendo, que vem dando certo. E às vezes um insight que a pessoa escuta liga um motorzinho na cabeça e a pessoa se anima a realmente fazer acontecer, né? É bem por isso. Agora vamos começar. É mais fácil participar do Big Brother ou do mercado imobiliário em Camboriú? Olha, aí é mais fácil. Acho que é mais fácil participar do Big Brother, viu? O mercado de Balneário Camboriú é um mercado maravilhoso, né? É um mercado incrível, porém é um mercado com muita concorrência. Hoje a gente tem em torno ali na região Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, ali em torno de 5, 6 mil corretores. Então hoje, para você se destacar no mercado desse, você tem que ter alguns diferenciais, né? Tem que ter algumas estratégias para você poder se movimentar. E quando eu cheguei em Balneário há 3 anos atrás, pode ser pouco tempo, mas eu já pensei nisso, né? Eu falei, como que eu posso fazer para ter os meus clientes aqui num mercado tão competitivo? Ser diferente, mano. Ser diferente. Ser diferencial. Exatamente. Então, pensando nisso, eu falei, eu vou ter que ter algumas estratégias para poder me diferenciar, porque a maioria dos corretores já tem os seus clientes, ou os seus clientes já têm os seus corretores de confiança. Como que esses clientes vão me olhar e de repente vir conversar comigo, né, para eu ver investimentos para eles? Então, foi isso que eu pensei. Quando você fala, logicamente, você participar de um programa como Big Brother, que hoje é sucesso, né, em audiência, Sim. Ali são só táticas, metas, tem que trabalhar muito, né? É 24 horas ali, você tem que todo mundo quer a mesma coisa. Que nem todos os corretores de Balneário Camboriú de alto luxo, como você, querem o mesmo cliente. E no Big Brother querem o prêmio, querem ganhar. Exatamente. Então, eu fiz essa comparação porque talvez no tempo que você passou lá dentro, também aprendeu táticas lá, né? Exatamente, eu acho que é muito estratégico, né, Canto? Sim. A gente precisa ser muito estratégico para tudo que a gente faz, né? No momento em que você faz uma programação, você é estratégico, você age conforme a estratégia que você pensou, as coisas fluem. E quando eu fui para Balneário Camboriú, eu pensei assim, falei, bom, a minha forma de eu poder me destacar aqui vai ser através do meu posicionamento. Eu vou tentar me posicionar o máximo possível, em maiores redes possíveis, né, para eu aparecer, para as pessoas me olharem, para as pessoas quererem saber quem que é o Diego. Porque a visão que alguns tinham era do Big Brother. E eu precisava trocar essa minha imagem, mudar essa imagem. Então, o Big Brother ele acabou momentaneamente me atrapalhando um pouco no início, porque as pessoas me olhavam como algo na TV. Sim. E eu tive que trocar, tive que filtrar a minha rede social, mais voltado para o mercado imobiliário. Então isso demorou um pouco para essa filtragem, né? Então, no primeiro ano foi um ano bem complicado, foi difícil, né? Porque eu costumo dizer assim, mexeu no bolso do cliente, o cliente não quer saber quem você é. Sim. Ele quer saber o que você está trazendo para ele, quais os diferenciais, o que ele vai ganhar dinheiro, ou se você arrumou um imóvel para ele que era o sonho dele, da família dele, né? Então, eu digo que o Big Brother nesse quesito ele não me ajudou. Mas ele me trouxe e eu aprendi a ter estratégias, como eu falei para você, né? Traçar objetivos para poder achar o imóvel ideal para cada cliente. Mas você veja, falando logicamente do programa, quando você vê de estratégia, você vê acho que é muito importante essa participação e você fazer essa comparação, né? Sim. Para você se diferenciar das pessoas. Eu vejo que você, quantas pessoas já passaram no Big Brother, outros programas que tiveram visibilidade e não souberam aproveitar. Hoje tem
talvez poucas pessoas, sei lá, 10%, que acharam a oportunidade, saíram dali, não ganharam, e hoje estão aí pela mídia no Brasil, né? Então são pessoas Sim. que você falou que atrapalhou. Por um lado atrapalhou, mas por outro lado, toda essa Abriu estratégia portas, né? também acabou abrindo porta. Tem lá os outros corretores, os irmãos, os gêmeos também, que Sim. foram na banheira do Sim. Gugu lá, o Sim. Gustavo, o Flávio, Sim, foi sim, também. sim. E outras pessoas, tem lá a Grazi, que hoje em dia é uma atriz fenomenal, que Sim. acabou, e outros, né, que acabaram Sim. aproveitando a oportunidade. E outra coisa principal, foram estudar. E é o que você... agora, você teve loja de imóveis, tá? Também é lidar com pessoas, lidar com gente. E por que você falou, você quer ser corretor de imóveis, porque você viu que, como todos veem, que o céu é o limite para um corretor de imóveis? Exato, desde o início, eu acho que o mais importante para você ser qualquer tipo de vendedor, você tem que entender de pessoas, para qualquer coisa que você venda. Sim. Se você vende imóveis, sapato, roupa, você sendo um bom entendedor de pessoas, você vai se dar bem no que você faz, porque você vai trocar o tipo de produto. Então, no caso, eu tive durante 14, 15 anos uma loja aqui de imóveis aqui em Curitiba, né, e acabei, com o tempo... sabe, me desgostando um pouco, queria desafios maiores Sim. na minha vida, e eu pensei, onde que eu poderia achar isso? O corretor de imóveis hoje é muito desafiador, mas é uma profissão que ela entrega muito. Se você se dedicar, se você estudar, né, se você fazer o que tem que ser feito, realmente ela entrega muito, né? Você pode ganhar muito bem. E eu pensei, o que eu poderia fazer para sair de onde eu estou, para trabalhar, né, para eu ganhar mais, para eu ter mais visibilidade, para fazer algo que eu goste. E eu gostava muito da parte de imóveis, né? E aí teve uma época que eu comecei a olhar muito imóveis rurais, né? Porque a gente tem fazenda, tem cabanha em Rio Negrinho. Eu falei, cara, será que eu trabalharia com imóveis rurais? Mas achei um pouco mais complicado, porque aqui na nossa região são Sim. fazendas menores. Eu falei, eu acho que eu vou ir para Balneário Camboriú. E aí fui para Balneário Camboriú, conheci algumas pessoas lá e comecei a me informar um pouco do mercado e resolvi que eu iria trabalhar lá. Né? Então, quando eu entendi as oportunidades pós-pandemia, né, que aconteceu uma revolução gigante, acho que em todo... Foi bem na época da pandemia. Exato, foi em 2022. E tava aquela loucura, Selic baixa, muita procura de imóveis. Eu pensei, agora é a oportunidade de eu vir para cá. E aí eu fiquei com a loja mais um ano e pouco, né? E aí comecei. Aí eu pensei, cheguei lá, falei, como que eu vou me desenvolver? Eu não conheço praticamente ninguém no mercado imobiliário, de que forma que eu vou fazer? Primeiro eu comecei vendo como que eu poderia me posicionar. Fui atrás de algumas placas, coloquei algumas placas na cidade e fui atrás de um câmera muito bom. Porque hoje eu vejo para os corretores de imóveis que estão me assistindo aqui, para você que não mexe com a internet, para você que não trabalha na internet, eu acho fundamental você ter o teu Instagram, você ter de repente, né? O canal do YouTube é algo que poucas pessoas têm, mas eu foquei muito no canal do YouTube. Mas o Instagram, eu digo que ele Matador. é matador, é imbatível. Você precisa ter e precisa se posicionar lá. Porque é através dali que você vai fazer alguns vídeos, as pessoas vão te olhar e você vai se posicionar, né, para o mercado. Então eu foquei muito ali. Então eu fazia Reels todos os dias, ia nos imóveis, postava do meu dia a dia. E isso foi crescendo uma comunidade ali. As pessoas foram acompanhando. Pô, o Diego faz isso, o Diego faz aquilo, o Diego tem isso para vender, né? E com o tempo as pessoas começaram a me procurar. Né? E não só me procurar, né, Canto? Eu bater na porta das pessoas também. Porque o corretor de imóveis, se ele esperar sempre as pessoas Sim. procurarem, ele não vai vender. Né? Então, hoje eu viajo muito, uma vez por mês, pelo menos, eu estou na estrada, indo visitar os clientes, levando oportunidades, né? Como você estava conversando agora há pouco, Álvaro, aqui, o corretor nada mais é do que levar oportunidades para os seus investidores. Ele não está vendendo nada. Sim. Ele está vendendo uma oportunidade do cara ganhar dinheiro com ele. Então, hoje eu trago muito isso para os meus investidores, né? Eu chego, bato na porta deles, ó, eu vim trazer uma oportunidade para ti. E quando, a partir do momento que eles realmente veem que é uma oportunidade, eles fazem a primeira compra contigo, eles te indicam e não deixam mais de ser, né, Fideliza, o seu né? cliente, com certeza. Agora, vamos falar de Balneário Camboriú, está lá há 3 anos, pegou uma época boa. Hoje, para mim, eu sempre falo que Balneário Camboriú é a ilha de luxo do Brasil, como Miami é para o mundo. Exato. Fazendo uma comparação assim. Sim. Como é que está hoje o mercado lá? Que é uma pergunta, pode ter certeza que os 9 mil, 10 mil ouvintes querem saber. Sim. Porque é bolha, porque é isso, porque é aquilo, mas queria de você, essa é a tua percepção,
como é que está, nesse momento, o mercado imobiliário em Balneário Camboriú? Bom, hoje eu... Na região, né? Exato, Balneário. hoje eu sou, né, eu trabalho como especialista na parte de Balneário Camboriú e Praia Brava, então hoje o terreno está muito escasso, hoje você quase não tem mais terrenos na região, e muitas pessoas que têm apartamentos frente-mar, por exemplo, elas já chegaram, vamos falar assim, no seu ápice do seu apartamento. Então se você for em alguns condomínios lá, não tem nem apartamentos para vender. E os lançamentos lá, se a gente for analisar, são poucos lançamentos perante a tudo que se fala. Itapema é um mercado um pouco distinto. Já é muitos lançamentos, tem muitos maior apartamentos também a ficando cidade. prontos. Exato. Agora, Balneário Camboriú e Praia Brava, por que os imóveis crescem tanto? Primeiro porque você vende para o Brasil inteiro. Hoje vende para o mundo inteiro. Inclusive, essa semana a gente fez uma venda para um angolano, né, que mora em Angola. Então, essa procura só aumenta. E como os lançamentos hoje de Balneário Camboriú entregam muito perante ao todo o Brasil, as pessoas compram, porque conhecem da valorização, sabem da valorização imobiliária, tem liquidez, né? Hoje, para você colocar em qualquer outro lugar no Brasil, todo mundo aceita imóveis em Balneário Camboriú e Praia Brava. Então, a bolha que todos falam, eu sempre digo o seguinte, para você que quer comprar um apartamento em Balneário, é melhor tu comprar hoje. Se você for comprar daqui a 2, 3 anos, ele sempre vai estar mais caro. Então Sim. A bolha ela nunca vai acontecer em Balneário Camboriú. Como o Leblon, Rio de Janeiro, Ipanema. Exato. Sempre vai ter alguém querendo comprar, alguém Sempre. querendo vender, né? Exatamente. E como eu falei, ele é uma excelente moeda de troca, Canto. Então não é um tipo de um imóvel que você vai colocar um valor exorbitante lá e ele não tem valor de mercado. Ele tem sim valor de mercado. Talvez você não tenha uma liquidez num imóvel tão alto valor para você vender esse imóvel de uma forma líquida, no dinheiro. Mas para você, de repente, colocar numa fazenda, para os fazendeiros que compram, por exemplo, Mato Grosso, eles fazem muito disso. Compram apartamentos na planta, né, fazem elevam o seu capital e lá na frente colocam em outros negócios com preço cheio. Nada mais né, do que uma valorização do seu patrimônio para o que eles querem comprar. Então existem estratégias de como você fazer isso. Alavancagem de patrimônio. Tem outras estratégias de balneário, que as pessoas compram imóveis menores, reformam e vendem. Existe outra estratégia, que ele compra imóveis baratos, reforma e deixa em Airbnb, deixa em locação. Então, como é uma cidade turística, existem várias e várias, né, opções para o investidor. E além de tudo, Balneário Camboriú e Praia Brava, que é muito importante salientar, sempre está em movimento, sempre trazendo investimentos para a região. Então hoje, essa semana foi inaugurado, né, uma torre, né, que um observatório super alto ali, que traz mais turistas para a região. Sim. Essa semana agora foi anunciado novamente um acesso que vai sair da BR-101 para Praia Brava. Então o que vai acontecer com esse corredor? Esse corredor logístico ali, tudo isso vai desenvolver em torno daquela região, né? Vai melhorar o acesso. Diego, daqui quanto tempo que é esse projeto? 5, 7, 10 anos? Provavelmente é um projeto mais a longo prazo. Mas o investidor que ele está tendo, o que ele faz? Ele chega próximo a essas áreas, ele vai ver o que vai desenvolver nessa região e, consequentemente, vai ganhar dinheiro. Então, muito. Agora o Morro do Careca, estão revitalizando o Morro do Careca. Lá na parte da Orla, Nova Orla de Balneário Camboriú está saindo. As marcas internacionais estão chegando agora. Sena Tower, Armani Casa, o projeto da Dow, né, que tem também uma collab com a Versace. Então, se as grandes marcas do mundo estão chegando em Balneário Camboriú e Praia Brava, quem é nós para falar que vai ter uma bolha? Que os estudos tudo trazem para essa região só crescer nos próximos 10, 20 anos. Tá, e quem está sendo hoje em dia, nesse momento, identificando ali o CPF, o comprador da região, é em Mato Grosso, é o Paraná, é fora, olha, ali na região de Balneário? Porque eu vejo que o gaúcho para em Itapema ali, mais ou menos. Exatamente. Né? E sempre foi assim, não sei se hoje em dia continua. E hoje Balneário está tendo também muito paulista, está tendo até carioca, por causa do acesso ao aeroporto, né? Praticamente você tem 3 aeroportos ali, no raio de 100 km, Joinville, Navegantes e Florianópolis, né? E hoje a gente tem também o Costa Esmeralda, que é um executivo que o pessoal também está vindo muito, até está tendo um projeto muito bacana ali, que é o projeto da Verte, né, em Porto Belo, que vai ter esse aeroporto ao lado. Mas o cliente hoje, como você estava perguntando, hoje Balneário Camboriú é muito Curitiba, né?
Curitiba é um mercado muito forte lá, a região ali também do interior de Balneário, Gaspar, Brusque, Blumenau, como o pessoal está muito ao lado ali, é uma região também, uma região têxtil, né, que é muito forte. São Paulo hoje começa a entrar no mercado imobiliário em Balneário por conta que São Paulo gosta muito de serviço, então gosta de bons restaurantes, gosta de bons hotéis, e Balneário ainda é um pouco precário nessa questão em hotel, então hoje já estão vindos, né, o Emiliano, agora um novo hotel está vindo na Brava Norte, existem estudos para o Fasano, existem estudos, né, para o Rosewood, que é muito esse público de alto luxo que tem essa necessidade de bons restaurantes, que está vindo também, estão vindo aí para Balneário. Existem também bons hospitais, né, como Einstein, o outro hospital, agora me fugiu o nome também, que tá para vir ali para a região de Itapema, Porto Belo ou Balneário Camboriú. Então tudo isso traz esse pessoal mais para comprar, mas eu vejo hoje que o principal cliente hoje ainda é o catarinense, o paranaense e alguma parte do Rio Grande do Sul também. Hoje, para a pessoa ir para Balneário, logicamente, os pontos turísticos e a alimentação é excelente, né, Diego? Excepcional. Eu vejo assim, hoje, até eu estava brincando semana passada, estava em São Paulo, conversando com uns amigos meus paulistas, hoje tranquilamente você tem 15 restaurantes de excelência em Balneário Camboriú, né? Fora que alguns que ainda você tem ali, os tradicionais, aí você tem também outros restaurantes que são um pouco diferentes, que são mais aquela pegada mais praia, né, mais frutos do mar, mas que são muito bons também, né? E fora alguns que estão chegando em Balneário aí até com estrela Michelin aí nos próximos 6 a 1 ano agora junto com o Senatal. E você que está lá, fale um pouquinho das marinas que vão ter ali na região, que isso é bastante importante. A própria marina de Itajaí, que está aumentando, vai ficar fazendo lá. E tem outros lá que estão saindo, Porto Belo, né? Exato. Então hoje a gente tem a Marina de Itajaí, a gente tem a Marina Tedesco, né? Existe também um pré-projeto ali, né, na Barra Sul para encostar grandes iates ali, porque ali barcos acima de 100 pés, exato, os navios e os iates também. Sim. Existe um estudo ali naquela região, então também é algo que vai desenvolver. Na Barra Sul, lá. Na Barra Sul. Hoje a gente também tem a parte da Marina em Itapema, que está aquele estudo, né, para eles colocarem na ponta da praia, que vai ser uma obra bem grande, que vai valorizar também muito a região. Tem a Marina também, inclusive, acho que com um projeto da GT Home, lá em Porto Belo, que é uma marina espetacular também que está tendo. Ou seja, né, Canto, olha só o tanto de coisas que está acontecendo na nossa região. Uma outra coisa também, hoje nós temos a área retroportuária, né, que a gente também lá da imobiliária a gente trabalha muito forte, né, então hoje a gente trabalha muito na parte de Itapoá e Garuva, né, que vai ter esse aumento do porto, a gente trabalha muito na parte de Navegantes e Itajaí, né, então é uma área também que está em extenso crescimento e nós da Deimóbica Imobiliária e eu, Diego, né, a gente está estudando muito e tem hoje as melhores áreas, os melhores terrenos para quem gosta de investir nesse mercado também logístico, né? Agora, Diego, eu frequento ali Balneário lá 50 anos ou mais. E a estrada, a gente ia para lá 2h30, 3 horas. Todos que eu conheço amam Balneário, amam Florianópolis. Mas a estrada é penosa, então atrapalha bastante, né, a ida lá. E eu vejo que tem tantos investimentos, né, você que circula, tá juntamente lá com empresários, políticos e tudo mais, até pergunto, por que não fazer mais uma pista, mais 2 pistas? Chega ali naquela região de Navegantes, tem aquela ponte, fizeram a engorda, né? Uma vez eu comentei com os incorporadores, que eles fizeram lá a engorda, né, o alagamento em Balneário Camboriú, mas também, né, e o que está acontecendo hoje em dia? Todo mundo quer estar por perto, então tem pessoas, pode até falar melhor que eu, que você está atendendo, as pessoas estão comprando em Penha e Pissarras, e de noite vão jantar em Balneário, que é 15 minutos, então eu falo, pô, e quando tem que vir embora, eles são mais próximos, não tem que pegar aquele trânsito. Sim. Você vê como eu falo isso para o nosso ouvinte, porque eles adoram aquela região. Sim. Não querem ficar longe da região. E você, logicamente, deve estar também negociando empreendimentos que já tem, né? Em Penha ali, Pissarras, projeto do Isai lá que vai sair, de Léo Mai e tudo mais. Está crescendo essas outras praias também, né? Muito, Canto. Eu vejo assim, eu costumo dizer que qualquer coisa que tu investir de Barra Velha até Porto Belo,
não tenha dúvida que vocês vão fazer um excelente investimento. Claro que existe hoje alguns pontos, né, que você ganha mais, na minha concepção. Hoje a Praia Brava e Balneário Camboriú, ela é imbatível para esse quesito. Mas sim, existem hoje bons investimentos em Pissarras. Penha é uma cidade que está crescendo absurdamente, né? Então existem alguns parques, inclusive se fala em alguns parques, né? Que A Universal parece que a Universal está estudando lá já. É, Já está com o pezinho lá. já está com o pezinho ali. Então, assim, tudo isso vai trazer muito investimento e muita gente para nossa região. Existe hoje já, inclusive assinado pelo governador Jorginho, né, uma obra que ela vai sair de Joinville, acho que, se eu não me engano, é Rota do Sol, agora não vou me questionar o nome, que vai ser uma outra pista, né, que eu creio que esse é um investimento aí para uns 8 ou 10 anos, né, para desafogar essa região, que vai ajudar muito isso. Para os caminhões ali. Tem também a parte do túnel, né, ali de Navegantes, que já foi aprovado também, ano que vem inicia esse túnel subterrâneo ali para a questão da balsa. Então, olha a infinidade de obras que a gente tem nos próximos anos. Então, eu sempre falo, se você de repente que está nos assistindo quer conhecer um pouco mais a região, né, eu me coloco à disposição para explicar um pouco mais para vocês, porque às vezes você está longe e aí você escuta... Só vê notícia ruim. Só as notícias, você escuta aqueles valores exorbitantes, fala, nossa, mas não sabe o que realmente está acontecendo lá, né? Então, eu vejo que, assim, é sempre bom você diversificar, né, Canto? Talvez você seja um investidor de Curitiba, ou talvez você seja só um investidor de Balneário Camboriú. Talvez você tenha que investir em Curitiba também. Então, assim, eu digo que a diversificação é sempre a melhor forma, né? E hoje tem comercial, investidor. tem Tudo. loteamento, tem Tudo. bairro, tem condomínio. Tudo. Tem os galpões logísticos, tem a área retroportuária. Então tem muita coisa, né? Então eu acho que é importante você entender um pouquinho de cada coisa e até quando a gente senta para conversar com nossos investidores, a gente pede, né, a necessidade. O que você quer investir? Qual que é o teu perfil? Você quer o quê? Você quer uma renda passiva? Você quer elevar o seu patrimônio? Qual que é a tua ideia? E aí, pensando nisso, a gente consegue direcionar ele para a melhor forma possível, o melhor negócio possível. Né? Mas, Diego, desse momento, qual que está sendo o produto que está mais procurado ali? Eu vejo, Canto, que os produtos que têm um grande diferencial, né? Eu acho que eles não são mais do mesmo, que eles têm talvez uma assinatura internacional, que eles têm uma planta que seja bem otimizada, né? Otimizada que eu digo assim, que ela não seja muito grande e não seja uma planta muito pequena, que ela utilize para um casal ou para uma família, que tenha uma área de lazer legal. Isso eu te falei, as áreas comuns têm que ser imbatíveis. Imbatíveis, né? Que tem alguns diferenciais e serviços, porque hoje as pessoas elas gostam de estar dentro dos seus empreendimentos e não precisar muitas vezes sair de casa. Às vezes o casal, né, tem filho pequeno, quer fazer tudo em casa, então área para as crianças, serviços, né, dentro. Então, quanto mais serviços e melhor a área de lazer, claro, próximo à praia, né, para as pessoas que querem estar visitando a praia, eu vejo que esse produto dá mais certo. E hoje, antigamente, como você falou, não tinha parte de logística. De Joinville até Florianópolis, não tem 1 metro quadrado para alocar na estrada. Exatamente. Essa loucura de gente. E essa migração do Brasil todo indo para Santa Catarina, porque hoje virou o desejo, né, do brasileiro ir para Santa Catarina. Né? É o estado que mais cresce hoje no Brasil, Sim. Santa Catarina. É uma demandada gigante de pessoas. Né? Por quê? Porque as coisas acontecem. A parceria pública e privada de Santa Catarina em si Sim. funciona. Né? Então, vai fazer um empreendimento para você lançar, a burocracia não é tão grande como outras regiões, a prefeitura muitas vezes anda junto com o governo do estado, né? Então isso aí facilita, possibilita, precisa o quê? Precisa mão de obra, precisa pessoas para trabalhar, comércios, muitas empresas, né, que estão em outros lugares querem estar em Balneário Camboriú e automaticamente isso traz pessoas para trabalhar, tem trabalho, né? As pessoas conseguem se deslocar muito bem na região, então com certeza só vai crescer, né? Eu quero aqui lembrar que mandar um abraço para o amigo Pavan, que foi eleito em Camboriú. Não esqueçam de Camboriú, porque o Pavan, ele sabe fazer, sabe acontecer. E pelo que eu sei, o Diego até vai falar, ele está revolucionando aquela região de Balneário Camboriú, né?
de Camboriú, Camboriú. que a filha está em Balneário Camboriú. Hoje eles têm uma parceria ali do governo dos dois municípios, né? Então a Juliana hoje em Balneário e o Pavan em Camboriú. E Camboriú é uma cidade que vai crescer muito nos próximos anos, né? Porque hoje se fala muito em Pissarras, fala em Penha, fala em Itajaí, mas não se fala muito em Camboriú. E hoje eles estão com projetos bem bacanas ali Vai ter um autódromo lá. Autódromos, fala também de um aeroclube, né? Sim. Para pequenas aeronaves. Vai ter um parque alagado lá também, né? Que já foi até inclusive divulgado. Então, o que vai acontecer? Nessas áreas, tudo vai se desenvolver em volta, né? E queira ou não queira, Camboriú, você está do lado de Balneário Camboriú, né? Sim. Então é uma cidade que vem crescendo. Os condomínios horizontais também, tem muitos condomínios interessantes ali. Eu que jogo golfe, tem um campo de golfe lá. Exato. Belíssimo. E já foi, na época, um visionário fazer aquele campo. Hoje tem as casas lá, que faz tempo até que não vou lá, deve estar praticamente tem bastante quase tomada de casas no Golf Clube ali. No Camboriú. Também é um condomínio legal, né? Então ali tem campo de golfe, tem o da Alverte também, hoje o campo de golfe iluminado, que vai ser que é o único campo iluminado da América Latina. E também então, agora fecharam uma parceria, parece com o Verts, com o pessoal do tênis Nadal, né? Vai ter uma academia dentro da Verts, né? Acho que aquela escola do Nadal, né? Sim. Na verdade eles estão comentando alguma coisa assim na questão do tênis, né? Ainda eles não falaram bem, não deram piscina certeza. De ondas e tudo mais. Piscina de ondas é um projeto bem inovador que vai estar acontecendo lá na região, né? Não, e bem, então quem quer casa tem, tem casa, tem loteamento, tem condomínio, como você falou, tem tudo ali na região. Você pode ir para lá e ficar. E principal, tem medicina boa, né? Tem tudo. Isso. E as escolas também, agora inaugurou lá o Bom Jesus, ali mesmo tem na Praia Brava, tem no Viva Parque também o Bom Jesus, né? Sim. Então hoje também vem o ecossistema Neymar lá para a região de Porto Belo, então vai ser um complexo bem grande voltado à parte do futebol, que também vão ter hospitais na frente ali, vão ter verticais e casas na horizontal. Então ele é um ecossistema que ele só cresce, ele só vai crescer nos próximos anos. Então quem está pensando em investir lá, ou o corretor, né? Que está querendo se desenvolver, que não sabe para onde dá, não está dando certo as coisas aqui, lá é um mercado muito bom, mas é muito desafiador. Então, assim, para quem quer, de repente, ir para o mercado lá, com certeza vai ter sucesso, mas vai ter que trabalhar muito. Bastante. Né? Vai ter que focar, né, para poder ter resultado. Você, aproveitando, na tua imobiliária, você já abriu, já tem mais pessoas trabalhando com você? Hoje sou eu, mais um sócio, mais 3 pessoas que trabalham só com a gente é uma equipe pequena, né? Porque hoje eu vejo, Canto, que a gente vende muito relacionamento. Como a gente trabalha com imóveis de alto padrão, alto luxo, é muito relacionamento, né? Então, existem imobiliárias lá com 30, 40, 50 corretores, mas não é o estilo da Deimob. A gente busca mais poucas pessoas, né, com uma alta qualificação, para poder atender e vender esses grandes imóveis, esses grandes terrenos de alto luxo, né, alto valor. Tá, e logicamente aqui o recado final aí para os corretores de imóveis de Curitiba, você está lá disponível, né, para atender, porque muitas vezes o comprador daqui, ele é amigo meu, mas chega lá e ele acaba se perdendo, né? Quer dizer, você pode fazer esse trabalho também, né? Com certeza, eu acho que cada um no seu quadrado, né, Canto? Imagine se eu for vender um apartamento aqui em Curitiba. É muito mais fácil eu vir conversar com um parceiro e apresentar e trazer esse cliente, né, do que de repente eu querer fazer tudo sozinho. E para quem está me escutando, de repente tem um cliente que quer investir em Balneário Camboriú, entre em contato com a gente vai estar achando a melhor opção aí para vocês. Bem, Diogo, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer bastante, né, a tua participação. Acho que bem interessante, né, a tua colocação, porque aqui a gente mostra ao vivo, né, o que está acontecendo na cidade. E você não vai dar um depoimento que não seja verdadeiro, mesmo porque também você está aqui. Eu te conheci até num programa, né, num podcast que fizemos juntos, né? Eu tenho uma admiração pela tua pessoa. Apesar que você está 3 anos no mercado, eu 49 anos, sempre digo que tem pessoas que vêm para o mercado e em um ano acabam se diferenciando. E no começo a gente falou sobre, finalizando,
Dá a dica da tua metodologia que a gente falou lá, acabou o pessoal falando, que metodologia é essa aqui? Sim. Já que você falou que é diferenciado. Sim, eu vejo que é o seguinte, hoje é você trabalhar muito forte com a internet, né, que eu acho que a internet é tudo, você ter vários canais de venda, que no meu caso, site, as placas, tráfego pago, Instagram, postando praticamente todos os dias, né, e claro, tirar a bunda da cadeira, né, Canto, e você chegar e visitar realmente os clientes. Sempre importante, né, buscar produtos diferenciados, com uma condição diferenciada, né, que de repente você consiga atingir aquele Sim. bolso do seu cliente e pensar muito bem qual tipo de produto ofertar para cada cliente, Sim. né? Porque às vezes você acha que é Faça o briefing do cliente. Faça o briefing do cliente, entenda o que esse cliente quer. E um recado para os corretores, de repente, que estão aqui, que estão um tempo sem vender. O corretor que está um tempo sem vender, eu dou uma dica para você. Se especialize em um produto, apenas um produto, faça empilhamento de pressão durante bastante tempo, 1, 2, 3, 4 meses, que eu tenho certeza que a hora que você vender, você não vai vender uma unidade, você vai vender 2, 3 unidades. Isso que você falou, até semana passada, eu estava com o Rafa Machado lá, Sim. Você vai conhecer, seu trabalho é artefato, Sim. trabalha esses empreendimentos, como ele falou assim, eu só vou trabalhar em imóveis com assinatura. Então eu acho legal, cara, trabalha só com o estúdio, trabalha só, não adianta querer ser espeto corrido, não é verdade? Exatamente, você identificar o seu cliente, você, né, ter 2 produtos, um produto com valor agregado maior, um produto menor, só que seja especialista daquele produto, entenda todo aquele produto, exatamente, e se puder, depois de 2, 3, 4 vendas, você vai virar investidor desse produto, você vai comprar esse produto, aí você vai vender como você fosse investidor, que foi o que eu fiz desde o início. Então, a minha primeira venda que eu fiz, eu comprei um imóvel sem ter dinheiro para pagar, mas justamente para eu poder vender para o meu cliente o que eu compraria. Sim. E dessa forma, com certeza, você vai poder apresentar e vai vender com mais credibilidade para o teu cliente. Bem, conversei, obrigado, Diego, né, por ter vindo, né, de Balneário Camboriú, e logicamente aproveitar e já fechar algumas vendas aqui em Curitiba com os teus clientes, né? Eu conversei com o Diego Henrique Vantovski. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan. Excelente final de semana. Obrigado, Canto.